Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo esse episódio de podcast, mas já digo que vai ser uma grande honra para mim participar desse podcast da Proativa. Para quem não conhece a Proativa, vocês vão conhecer a origem dela, vocês vão conhecer de onde ela surgiu e eu tenho a honra de poder participar disso. E eu não vou pegar muitas palavras para tentar definir a Proativa, já que eu estou na frente daquele que deu a origem a tudo, que saiu da cabecinha dele. Não somente não é do dia para a noite que a gente acorda pensando em algo como isso, a gente vai ver que é uma história que se forja ao decorrer do tempo. Então, sem mais delongas, gostaria de apresentar a vocês e agradecer por estar aqui nesse podcast da Proativa com meu amigo Meirelles. Meirelles, se apresente um pouquinho aí para o público de início e a gente depois parte para a história aí de tudo. Que legal. Saudações aos proativanos de Belém do Pará, aos proativanos da região metropolitana de Belém do Pará, aos proativanos do Pará, e por que não dizer aos proativanos do Brasil, porque nós estamos em todos os municípios, nós estamos nos 5.538 municípios do Brasil. Eu nem sabia que tinha tanto município aqui. Não, do Brasil, né? É verdade, é verdade. Brasil são 5.500, se não me falha a memória, é 5.538. Vocês são em todos? Graças a Deus, nós temos a probabilidade de estarmos Tá em todos. todos. Perfeito. Sem exceção. Show de bola. Show de bola. Falar um pouco de mim, rapaz, é complicado, né? A gente falar da gente, mas eu só posso falar de mim de como eu comecei a minha vida, como foi a minha trajetória. Não sei se é isso que você quer. Eu quero saber isso, mas antes eu quero voltar um pouquinho na pauta, até para quem está em casa e não conhece, saber no que consiste hoje a Proativa. A gente vai falar do presente e fazer uma volta ao passado. Legal. Olha, a Proativa ela foi criada dentro de uma faculdade. Eu, com 46 anos, eu resolvi estudar. Depois de estar parado já por mais de 15, 20 anos, eu parei e aí eu resolvi fazer um curso de comunicação social com habilidade em propaganda e publicidade. E no final de um determinado semestre, o meu professor Rodolfo Marques, que aqui eu agradeço de público, ele me abriu a mente. Quando ele, numa belíssima aula dele, ele me jogou algo que eu fazia porque eu passei 37 anos da minha vida no mundo mercantil. Então, quando ele me disse aquilo, quando ele deu aquela ideia, eu dei um tapa na carteira, semelhante a este ou mais. Quem estava dormindo em casa acordou agora. Acordou agora. Até quem não sabe, o Thiago cuida ali dos bastidores, o Thiago provavelmente tomou um susto, deu um pico de áudio ali, mas esse vai ser o pique do início ao fim aí, Thiago. E a voz, todo mundo tá saindo tudo ok, show de bola. Esse tapa com certeza também saiu o pessoal se espantar, show. E aí, rapaz, quando ele me deu essa ideia, eu digo, não, então é por aí. E aí eu comecei a desenvolver dentro da faculdade, a criar a Proativa do Pará. E aí eu comecei, então, a envolver os meus colegas, os alunos, dentro desse projeto. Já que durante 37 anos da minha vida no mundo mercantil, eu me deliciei formando profissionais para o mercado de trabalho. Quando ele me deu essa ideia, eu digo, não, eu vou montar uma empresa onde eu possa qualificar, capacitar pessoas para o mercado de trabalho. Foram 4 anos de pesquisas feito para a Proativa, que hoje já tem 20 anos, e aí eu fui para o mundo realmente da teoria, do mundo universitário. Tanto é que quando eu fui apresentar o meu TCC para a minha coordenadora, ela disse, volte daqui a 6 meses e me apresente, porque com esse aí você não vai passar. Eu digo, não, professora, eu vou apresentar no dia que nós agendamos. Mas isso aí não passa. Eu disse, mas eu vou apresentar, eu vou modificar. E ela foi e me deu. Por quê? Porque quando eu fiz o TCC, eu já tinha esquecido tudo de teoria, que era uma faculdade. Eu estava fora da faculdade, eu estava no mundo empresarial. Meu negócio era comprar, vender e fazer negócio, comprar empresas, vender e etc. E só que o meu TCC estava no linguajar mercantil. E aí eu
chamei uma sobrinha minha, junto com o professor Carlão, contei a história, eles me deram como referência 3 livros, que agora eu não lembro quais os livros, e aí eu comprei os livros, no final de semana eu fui degustar esses livros, na segunda-feira nós começamos então a desenvolver, a fazer essa transformação da língua mercantil para a língua acadêmica, né? Perfeito. Só entender e lhe interrompendo um pouquinho. Hoje, eu acredito que o negócio ele é construído de... Ele basicamente geralmente tende a começar por 3 situações. Uma delas seria a oportunidade, a outra seria a necessidade e a outra seria um propósito. Perfeito. Dentro dessa perspectiva, você acredita que a Proativa surgiu em qual dessas vertentes? Eu ficaria com as 3. Perfeito. Porque tudo faz sentido. Eu não posso pegar um ou 2, tudo faz sentido. Mas esse momento era um momento de necessidade de uma empresa para você? Sim, Show. com certeza absoluta. Porque eu queria, porque eu gosto de fazer as coisas bem feitas. Então eu digo, não, eu tenho que fazer o melhor. E eu tenho que entrar no mundo do serviço, porque eu passei no mundo mercantil. E, modesta parte, eu fiz do mundo mercantil, eu fiz um trabalho muito bom. E dentro da minha história, eu conto até que quando eu cheguei do Maranhão, que voltei para poder socorrer de de uma necessidade, quando eu cheguei lá, em menos de 30 minutos, eu vendi tudo que eu levei para vender. Então, eu peguei o útil ao agradável e montei esse tripé que você acaba de manifestar, e montei a Proativa. E o mais gostoso, eu envolvi os meus colegas de faculdade. Mas foi uma ideia que surgiu assim? O professor me deu a ideia. Qual foi a ideia? Que quando eu tinha as minhas farmácias, aqui eu falo para o público, para quem não sabe, eu fui o maior farmacista de Belém do Pará, eu tinha 7 drogarias. Era a maior rede de farmácia. A gente vai voltar lá, a gente vai não ficar dando muito spoiler, não. Pois é. A gente vai voltar lá. Só esse spoilerzinho aí para ativar a memória da galera. E aí eu comecei a trabalhar, digo, não, já que eu fiz aqui, eu tenho que fazer melhor, não tenho que fazer igual. Aí eu vou plagiar aqui, eu vou imitar aqui o nosso grande filósofo, Mário Sérgio Cortella, eu tenho que dar o melhor de mim. E aí hoje eu faço para que a minha equipe dê o melhor da nossa equipe para os nossos parceiros. Então, eu passei 4 anos na faculdade, literalmente. Aí eu ganhei um emprego, Davi, eu fui trabalhar na CIT, né? Eu não sei se você sabe o que é CIT, não sei se o público sabe o que é CIT. Companhia Inimiga do Trabalho. Eu fui literalmente, parei, eu não estava trabalhando, eu estudar. Mas eu confesso que está um pouco confuso para mim, talvez seja para o público, eu queria que você me desse uma luz diante disso. O professor deu uma ideia, mas que era um trabalho, vocês estavam conversando? A ideia que ele me deu é o seguinte, que eu treinava os meus funcionários. Ah, ele já sabia disso. Ele não sabia. Não, ele sabia que você treinava os funcionários. Não, ele não sabia. Ele estava dando uma aula normal. Mas ele sabia que você era empreendedor? Sabia. E aí ele falou, por que você não treina os seus funcionários? Não, ele não disse. Ele estava fazendo a aula dele quando ele me deu a ideia. Entendi. E eu peguei a ideia. Ele estava dando a aula, veio o insight. Aí eu, é aqui. É aqui que eu tenho que fazer. Quando eu dei a pancada. Entendi. Eu não vou repetir, né? Sim. Mas foi quando eu digo, não, é por aqui é que eu vou. Agora faz tudo sentido pra mim. Eu tava meio desligado, que agora eu entendi. Falei, então é isso. É isso. Veio naquela hora a sacada. Perfeito. Aí foi quando eu peguei todos os nossos colegas, muitos deles, eu acho que 80% dos meus colegas de faculdade na época foram meus estagiários, de maneira indireta. Entendi. Para que ele. E sem citar o nome da Proativa, porque eu botei um nome fictício, para que os alunos, concorrentes e professores, até porque eu também envolvi os professores de maneira legal, né? Eu apenas mostrava o que eu estava fazendo e queria o aval deles para ver se eu estava no caminho certo e eles me davam o feedback. E aí eu comecei, então, aí eu fui para o mundo das pesquisas. Eu me lembro bem, Davi, que quando o Boca Júnior veio jogar aqui em Belém contra o Paysandu, eu fui dirigente do Paysandu por 18 anos, e eu não fui para o campo ver o jogo. Eu fui para o estádio do Mangueirão, fiquei no entorno dele fazendo uma pesquisa para hoje a minha empresa estar da maneira que está. Então, quando passavam os meus colegas de diretoria, diziam, Meirelles, você está ficando doido,
não sei o quê. Eu digo, tá bom, eu vou mostrar a loucura no futuro para vocês, tá aí a loucura. Legal. Então, eu montei isso aqui e fui, inclusive, para outros estados brasileiros fazer pesquisa. São Paulo foi um estado que eu tive, que eu tenho uma parentada para lá legal. Fui para lá, no Maranhão. Enfim, eu fui fazer uma pesquisa. Eu fiz uma pesquisa, eu não encomendei uma pesquisa. Uma questão. Entendi o contexto. Depois de quanto tempo aquela ideia, daquele insight começou a ação? De imediato? 4 anos depois. Não, a ação imediato. Perfeito. Naquele dia, na sala de aula, depois do tapa na carteira, eu comecei imediatamente fazer a coisa acontecer. Eu acho muito interessante a gente trazer isso para a pauta, porque uma das coisas que eu percebo muito, para quem não sabe, me apresentando também, eu me chamo Davi Mendes. Hoje tenho a oportunidade de ter 3 empresas dentro de uma parte de consultoria empresarial, dentro de uma parte de marketing. Então, toda vez que eu falar, é para vocês se situarem um pouco nesse contexto. E tive o privilégio de ser convidado para estar conversando aqui junto com o Meirelles sobre a Proativa, sobre essa experiência vasta que ele tem no mercado de trabalho. Mas voltando à pauta, por quê? A partir de que abro esse parêntese, hoje eu converso com muita gente. E tem muita gente que tem uma ideia. Mas pouca gente que vai para a prática com relação a essa ideia. Então, eu acho muito interessante a gente trazer, foi um insight que veio agora na minha cabeça, esse direcionamento para as pessoas. Eu acho que em sentido amplo, tanto para quem quer empreender, como para aquelas pessoas que querem aprender. Perfeito. Então, no sentido de mercado de trabalho, às vezes as pessoas, poxa, eu estou a fim de desempenhar, de adquirir essa habilidade. Perfeito, saia do campo das ideias. Eu aprendi a empreender, mais ainda. Perfeito. Se não me falha a memória, o nosso professor Alexandre, que hoje é proprietário do Brasileirinho, ele nos disse o seguinte: se você estiver tomando banho e vier uma ideia, saia do chuveiro e anota a tua ideia. Depois você trabalha essa ideia. Aí fica a dica, não é minha, é do professor Alexandre, dono do Brasileirinho, que é meu amigo até hoje, graças a Deus. Assim como todos os meus professores, ainda são meus amigos. Então, eu peguei essa ideia e comecei a empreender. Aí eu digo, não, eu vou fazer o melhor. Então, nas ações dentro da faculdade, a gente fazia muito isso. Isso foi desde o início da faculdade? Foi, desde o início. Foi no final do primeiro semestre. Já pegou a ideia? Já peguei a ideia. Legal. Pra você ter uma ideia, já que nós estamos no período político, não querendo falar de política, mas nós fizemos um trabalho acadêmico de política, eu fui candidato a prefeito de Belém. Eu fiz até jingle. Nós fizemos jingle. Quero ouvir esse jingle. Eu levei carro-som para o pátio da faculdade. E você ainda estava na faculdade quando você... Sim, eu fui para a faculdade com 46 anos de idade. É verdade. Esqueci esse detalhe. Eu fui para a faculdade de comunicação social, com habilidade em propaganda e publicidade. Né? Eu tinha feito um curso de administração na UNAMA. Né? Perfeito. Então, eu estou falando só de comunicação social para cá. Perfeito. Tá? Então, eu fazia esse trabalho. O meu querido professor Carlão, ele disse, gente, eu quero que vocês criem um produto que não existe no mercado. E hoje, Davi, eu pratico isso dentro da Proativa. Eu peço para que os meus alunos criem produtos que não existam no mercado. Aí eu criei lá naquela época, há 24 anos atrás, eu criei o Canjipunha. Eita, o que é a canjipunha? Né? Deixar um pouquinho a galera pensar aí o que é a canjipunha. Depois, se você me lembrar, eu digo o que é a canjipunha. Deixa eu voltar. E aí eu fui, peguei o meu cupuaçu sem caroço, que é a minha mulher, a Silvia. Nós fomos para a feira comprar o produto para fazer a canjipunha. O primeiro não deu certo, no segundo deu certo, eu levei... eu vou pedir ajuda aí para quem... aquelas terrina, né? Umas vasilhas grandes. Foram 3 ou 4. Levei para a faculdade, meu amigo, não deu para quem quis. Então, foi uma coisa que foi aprovada dentro da faculdade pelos nossos professores, inclusive pelos alunos, e todo mundo saborearam com muito prazer a canjipunha. Né? Então, por isso que eu disse, eu aprendi e comecei a empreender imediatamente. Não é deixar para amanhã. É o que eu digo hoje, principalmente para os meus filhos, para todos que trabalham comigo. O negócio não é para amanhã. O mundo empresarial hoje, ele é muito dinâmico. Você não pode deixar uma ideia para amanhã. Você não pode deixar nada para fazer à tarde, no período da tarde. Porque ao meio-dia, essa ideia que você teve ali, ela pode estar fora de contexto. Então, você não pode.
eu digo assim, quando eu quero contratar alguém, uma mão de obra, aí, recentemente, aconteceu um episódio muito interessante. Estou contratando uma pessoa para fazer uma laje. O cara está 20 dias para me passar o contrato. Eu já fechei 10 contratos com 20 dias. Eu não posso esperar tanto. Então, quem espera vai perder mercado. Perfeito. E dentro da Proativa, hoje, os nossos alunos eles são orientados a aprender a empreender para poder eu colocar no mercado o que há de melhor dentro da tua empresa. Porque quando as empresas pedem um candidato, aí eu digo, eu vou te mandar o melhor, e mando o melhor. E aí nós vamos falar depois, nós temos 86% de aprovação dentro da nossa sala de aula. Então, é um número absurdo de fantástico, de positivo no mercado de trabalho. Então, nós temos eu tive essa felicidade de aprender a empreender dentro de uma filosofia que há 15 anos eu não estava convivendo com ela, que era o mundo acadêmico. Eu estava vivendo no mundo comercial. Então, hoje, em Belém do Pará, todos os empresários, eu te confesso que eu conheço a todos. Talvez não conheça a todos os filhos de quem hoje já gesta as empresas, mas hoje eu conheço todos os empresários. Eu fui sindicalista patronal, quando eu era das farmácias Formosa, e aí eu passei a conviver com essa galera toda. Então, eu sei como é que cada um quer o seu funcionário. Então, eu tenho esse respaldo, e aí esse respaldo eu estou passando através dos nossos aprendizes, que são jovens com capacidade enorme de desenvoltura dentro do mercado de trabalho, para desempenhar uma tarefa dentro de qualquer empresa hoje, dentro da nossa região, do Brasil, por aí afora. Show de bola. E para a gente voltar um pouquinho mais agora, a gente já falou o básico ali, creio que já veio grandes ensinamentos aí pelo que a gente viu agora. Na minha cabeça, um podcast já vem, olha, que um corte perfeito já veio na minha cabeça. Já veio 2, 3, aí vai ficando vindo assim na minha cabeça acelerada. Mas agora, as coisas não acontecem do nada. Antes de chegar em 46 anos, tem que passar por 1 ano de idade, 2 anos, 10, 20 anos de idade, 30 anos. Então, eu gostaria de falar, apesar de que muitas vezes a gente, eu até entendi o ponto em si, falou, não, viveu um insight ali naquele momento, mas aquele insight aos 46 anos de idade, aquele pensamento espontâneo que veio na mente, ele não é fruto de uma semana. Ele foi fruto de 46 anos, de percepção, de desenvolvimento de habilidades. Eu gosto muito de uma frase, inclusive, do Germano, que ele fala assim, que as habilidades que nos trouxeram até aqui, como empreendedores, não são as habilidades que vão nos levar até lá. Então, eu acredito que as habilidades que trouxeram você até 46 anos de idade, para você ter aquele insight, o que já é muito bacana. Porque, apesar de que você vai falar, eu já conheço parte da história, mas o público não, que você já tinha empreendido antes, já tido sucesso antes nos seus empreendimentos, às vezes a pessoa acha que até hoje em dia, às vezes a pessoa olha para mim, por exemplo, olha, empreender é só para a pessoa que está muito, muito novinha ali, com 20 anos, 25 anos de idade, apesar de que isso teve a ver com a sua história também, desde o início, mas não. Todo o tempo é pegar uma ideia e colocar ela à prova, colocar ela diante da prática e ir aprimorando ela. As pessoas também, às vezes, querem ideias prontas, né? Então, não, eu quero acertar a ideia do 1 milhão, o negócio todo modeladinho, o negócio todo prontinho. E o que eu digo para você que está em casa, isso não existe. Essa ideia que você vai ter e o negócio já vai vir todo pronto. Como o Semerelli já compartilhou aqui com a gente. É necessário ir para o campo de pesquisa, é necessário desenvolver o produto. Creio que até hoje ele identifica dentro do negócio dele diversos pontos que ele pode otimizar o negócio, diversos pontos de aprimoramento, e assim vai essa jornada do empreendedor. Mas agora eu gostaria de falar sobre o que antecede esse insight, para depois a gente voltar para o presente novamente. Me conte, filho de fulano, filho de ciclano, nasceu onde? Me conte um pouco dessa história. Olha, eu sou oriundo de Bacabal, né? Conte, pessoal, aí, onde fica Eu sou oriundo de Bacabal. Bacabal. Melhor, Santa Teresa, que é município ali da região de Bacabal, Lago da Pedra, aquela região toda ali. Então, eu nasci nesse município e fiquei me desenvolvendo lá
Até meus 15 anos e meio foi quando eu vim para Belém do Pará, num caminhão com 120 sacos de farinha para vender em Belém. Nós passamos, eu acho que uns 20 dias para chegar em Belém. Foi um tempo chuvoso, deu muito problema na estrada, mas chegamos aqui. Então, para começar lá, e os meus pais, já que você perguntou quem são os meus pais são Manuel Meireles Pinto, que até hoje me dá ensinamento. E o que eu acho interessante, Davi, é que o ensinamento que os nossos pais nos passam, ele não te diz, olha, preste atenção nisso. Eu me lembro, sempre lembro desse detalhe. Nos meus 12 anos, eu doido para dirigir, e ele tinha um Jeep, aquele Jeep antigo, né? E nós estávamos indo para São Luís do Maranhão, de Bacabal para São Luís do Maranhão. E aí eu, doido para dirigir, rapaz, uma estrada maravilhosa, e eu pedindo, até que em determinado momento ele parou o Jeep, mandou ir para o outro lado para eu dirigir. Quando eu peguei o Jeep, que eu fiz isso aqui, ele disse, meu filho, encosta que eu quero urinar. Aí eu encostei. Olha o ensinamento que meu pai me deu, que até hoje eu aprendo. Até hoje eu aprendo e repasso para os meus. Quando ele encostou, ele deu a volta e pediu que eu passasse para o outro banco. Ele disse, meu filho, você não tem que olhar para o capô do carro. Você tem que olhar lá na frente. Você tem que ter uma visão. Só, porque senão o pessoal não vai. Você tem que ter uma visão macro. Você não tem que ter uma visão míope. Ele me disse isso com essas palavras. Evidentemente que não. Mas quando ele me disse que eu não posso olhar para o capô do carro, aí o tempo vai, que é o tempo que você falou ainda há pouco, que as pessoas querem uma ideia pronta e você não pode ter isso, você não tem, porque não é um enlatado, você não compra. Você tem que construir, é o que eu digo sempre. Você não sobe uma escada pisando no terceiro degrau. Você pode até subir, mas pode ter um acidente. Então, você tem que pisar primeiro no primeiro degrau. Aí você avança. Então, essa ideia o papai me deu e eu vim desenvolvê-la já muitos anos depois. Hoje eu digo dentro da Proativa do Pará, para os nossos meninos, que eles têm que ter visão macro, não visão míope. Visão míope não vai te levar a lugar algum. Você tem que usar a sua visão macro para que você avance no processo. Então, em Bacabal, com 9 anos, eu comecei essa minha vida, que eu fiquei muito zangado, Davi, com um cidadão que chegou no lado da nossa casa para montar uma taberna, né? Uma taberna, uma mercearia, uma bodega, como chama no Maranhão, no Nordeste, uma bodega. E eu fui ajudá-lo. Isso aos 12 anos de idade. Não, eu tinha 9 anos de idade. 9 anos de idade. E aí eu fui ajudá-lo. Eu disse, pensei cá comigo, eu digo, esse cara no final ele vai me dar um emprego. E quando um dia, belo dia, eu estava tomando café para ir para a minha escola, o Deolindo Couto, na cidade de Bacabal, e eu ouvi uns fogos. Eu digo, o que é que está acontecendo? Quando eu saí, junto com as minhas irmãs, Oneide, Eremita, Geracilda, nós estudávamos no mesmo colégio, e aí eu vi que o cabra estava inaugurando a bodega, a mercearia dele lá. Rapaz, eu fui para a escola de cabeça quente. Fiquei inconformado com aquilo. Voltei, não estudei, almocei. No final do almoço, meu pai tinha o hábito de, no final do almoço, reunir os 9 filhos, papai e mamãe, minha mãe, Maria José Rodrigues Pinto, eu não falei o nome dela ainda há pouco, e nós ficávamos conversando. Em determinado momento ele dizia assim, agora eu vou descansar um pouco com a sua mãe e vocês fiquem em silêncio. E nós ficamos em silêncio. E aí, nesse dia, eu saí, atravessei a rua e deitei lá na calçada da Dona Odete, era a nossa vizinha que tinha em frente. Rapaz, eu vi um urubu lá em cima, tinha uma revoada aqui mais embaixo, e eu fiquei olhando para aquele urubu. Eu te confesso que eu não sei por que eu levantei e fui para uma fábrica de refrigerante pedir um emprego. Chateado porque tinha ocorrido... Olha, chateado não, revoltado, que o cara não me deu um emprego. Ajudou ele. E, no final, o que é que ele me deu? Nada. E aí vem um outro ponto que eu gostaria de interromper um pouco sua história,
que eu acredito que vem novamente... existe algo chamado, não sei se você já ouviu falar, consciente da diversidade. Desenvolvido por um cara chamado Stolze. E esse cara desenvolveu um negócio muito interessante, que ele entendeu que existem perfis de pessoa. Um perfil de pessoa seria o que a gente chama de os desistentes, ou... eu vou colocar os desistentes, teriam os campistas e os alpinistas. Tem algumas pessoas que elas olham, diante da primeira dificuldade que elas fazem, desistem. Por isso elas são os desistentes. Existem os campistas, que é aqueles que vão até se esforçam para vencer algumas dificuldades. Só que eles não estão dispostos a enfrentar a verdadeira dificuldade para ter aquele rompimento, para ele estar onde poucas pessoas estão. Mas existem os alpinistas. Aqueles que estão dispostos a ir onde o ar é mais difícil de ser respirado. Aquele onde poucos chegam, porque ele está disposto a enfrentar dificuldades além da conta. Então, quando você fala essa história, eu gostaria de trazer e destacar isso, que a gente vê que, de fato, Stolze não estava brincando, Stolze estava correto. Corretíssimo. Existe um perfil de pessoas, e eu não acredito que isso é um perfil de nascença. Esse é um perfil treinável. Vai muitas vezes as pessoas estarem dispostas ou não a se inserir nessa realidade. Ah, não, fulano nasceu com um dom do empreendedorismo. Fulano nasceu com um dom de vendas. Não, acredito em técnica. Acredito em autodesenvolvimento, acredito em força de vontade. E dá para ver claramente que, apesar, talvez, naquele momento, por você muito novo, não tivesse um conhecimento técnico, que você teve uma resiliência. Ficou chateado e não parou diante do problema. Já fica, acredito que, mais uma dica aí para a audiência, né? Então, às vezes, tem muita gente, eu vejo até pela minha idade, né? Pessoas bem mais jovens. E aí, às vezes, surge a primeira dificuldade, o cara já esperneia, não sei o que, eu vou desistir. Que isso? Cadê a capacidade de resiliência? Isso é fraco. Cadê a capacidade de ir além? E eu não gostaria de dizer necessariamente que ele é fraco, mas ele está fraco. Ele decidiu estar naquela condição, quando ele poderia tentar fazer além, como eu acredito que você vai contar pra gente agora. E aí veio o contraponto do que não me deu nada. Quando eu cheguei na fábrica de refrigerantes, infelizmente eu não sei o nome, não lembro mais o nome, eu disse, olha, eu vim aqui atrás de um emprego que é para colar o rótulo no litro do refrigerante. E você deu a ideia do que eu queria, eu já disse o que era que eu queria fazer na fábrica. Aí ele disse, não, mas eu não tenho essa vaga. Não estou precisando. Não estou precisando. Eu digo, mas eu quero trabalhar. Ele disse, olha, eu estou precisando de litros para botar o refrigerante. Eu digo, e onde é que eu compro isso? Só citou no pessoal o que é o litro. O litro. O que é o litro? É uma garrafa, hoje, que chama de PET, de plástico, né? Mas antigamente tinha muito de litro. Ele tem 1000 ml. Era de vidro. Uma garrafa de 1 litro. Uma garrafa de 1 litro, tá bom? De vidro. Só que tem garrafa de litro, que o pessoal conhece mais, com 900 ml, e tem a de litro mesmo, que é 1000 ml. Perfeito. Tá bom? E eu digo, onde é que eu compro isso? Ele disse, você compra nas ruas de Bacabal. Eu digo, mas eu não tenho dinheiro. Ele disse, eu lhe empresto o dinheiro. Você vê a diferença de um empresário para um bodegueiro. Perfeito. É verdade. Tá? A visão de um empresário com visão macro para a visão de um bodegueiro, que não tem visão nenhuma. Aí o que é que aconteceu? Eu digo, mas eu não tenho dinheiro, mas eu lhe empresto, no final você me paga. Eu digo, onde é que eu vou comprar isso? Eu lhe empresto aquele carrinho de mão. Ele me emprestou o dinheiro, me emprestou o carrinho de mão, e era mais ou menos 2h30 da tarde, 3, eu saí a comprar litros na cidade de Bacabal. Lá por volta de 5 da tarde, mais ou menos, eu voltei com um carrinho de mão com 2 sacos de litro, amarradinho, beleza? E ele foi fazer os cálculos dele lá e no final ele me deu o meu troco, que eu ganhei. Aí eu digo, mas eu não deixei de ficar puto com o cara ainda não. Eu continuei zangado com ele. Por quê? Porque eu não enxerguei isso. Eu não enxerguei nem o chute na bunda que ele me deu e não enxerguei o que o empresário com visão macro me elevou. Não enxerguei nada. Eu sei que eu ganhei o dinheiro. Quando ele me deu o dinheiro, eu saí correndo para casa e passei numa casinha que vendia lá as coisas e comprei uma xícara para a mamãe. Essa xícara de café com pires, né? Aí, quando eu cheguei em casa, que eu entreguei para a mamãe me deu uma pizza. Tá roubando? Não sei o quê, pá. Eu digo, não, aí eu fui contar a história para ela. Eu contei a história para ela. Quando o papai chegou do trabalho, ela foi contar para o papai foi na casa do amigo dele e disse, não, Deco, ele realmente
trabalhou, ele comprou o Jeep, ele ganhou X reais. E a mãe se arrependeu? Lógico, com certeza se arrependeu. E aí veio o quê? A motivação. De quem? De duas pessoas mais importantes da minha vida, que até hoje me ensinam. Até hoje, Davi, eu cito algo que eles me ensinaram. Mamãe tinha, um deles meu filho, você tem uma porca? Você só vale uma porca. O meu pai, ele me ensinava de maneira diferente. Mas aquele ensinamento dele, para mim, valia mais do que uma palavra. Então, aquilo ali, e até hoje eu uso isso, como é o caso do capô do carro, que é visão macro, não posso ter visão bípeda, eu não posso olhar para o capô do carro, que quem vem de lá pode me bater, eu não estou vendo, eu não vou desviar dele. E se você pegar essa contextualização, tem tudo a ver com visão macro. Porque se você ficar aqui, aí eu uso aqui também o exemplo do animal, né, que você bota a viseira, né, ele só sabe olhar para frente, ele não olha para as laterais. Então, ele continua burro. Sim. Então, eu comecei isso no período de estudo. Quando nós entrávamos de férias, papai nos levava para a cidade de Bom Jardim do Maranhão, que fica a 130 quilômetros de Bacabal. E, em vez de eu ir para as férias, brincar, o que é que eu fui fazer? Continuou no litro. Fui comprar litro. Meu amigo, eu comprei uma carrada, um caminhão no toco. Caramba, diga de litro. Caminhão no toco. O que é um caminhão no toco? É um caminhão que tem dois eixos, tem o dianteiro e o traseiro. Hoje, raramente você vê um caminhão. Não, ainda vê sim, mas é mais difícil. É um caminhão no toco. Quanto em quantidade, assim? Mais ou menos uns 80 sacos. 80 sacos era quantos litros, mais ou menos? Não sei te dizer, mas em termos de peso, um saco hoje pega 60 quilos. Então, acho que pegaria aí uns 40 litros. Muito litro, cara. Caramba. E aí eu comprava litros. E aí começou. Isso com o quê? 9 anos ainda? Isso, estava na faixa já dos meus 9 para 10 anos. E aí as férias terminavam e eu voltava para Bacabal. Não contente só com a questão... No linguajar popular, voltava buiado. Buiado. E aí, quando eu voltava para Bacabal de férias, que eu ia trabalhar, aí eu disse, espera aí, deixa eu fazer outra coisa. Aí eu descobri que tinha feira nos mercados municipais das regiões do entorno de Bacabal. Rapaz, aí eu comprava um monte de bugiganga, carrinho de mão, essas coisas todas, e eu ia para feiras, pegava um transporte e ia vender nas feiras. Depois eu comprei uma bicicleta, foi o meu primeiro transporte, eu comprei uma bicicleta e fui vender o café Bacabal. E eu saía vendendo café Bacabal no entorno. Inclusive, recentemente, eu estive no Maranhão e falando com meu primo Aloísio, que eu mando um grande abraço para todos de Lago da Pedra. Ele disse, Edivaldo, tu vieste vender café de bicicleta aqui em Lago da Pedra. São 70 quilômetros. Eu digo, caraca, eu andei para caramba e não sabia. Por que eu não sabia, Davi? Porque a vontade de vencer estava aqui. Sim. Então, não estava com foco na dificuldade. Estava com foco na dificuldade. Não, que dificuldade. Sim. Hoje, quando as pessoas falam assim, está muito difícil politicamente, papai dizia assim, esquece isso, vamos trabalhar. O que é isso? Foco no que você faz. Está vendo o ensinamento que meu velho me deu? Que ele não usava as palavras que hoje nós usamos. Foco. Você não tem foco. Então, ele diz, não, vamos trabalhar. Então, foco no que você quer. Então, eu tinha aquela ânsia, aquela vontade de vencer. Aí, vencer para quê? Eu queria ganhar. Eu queria ser diferente. Eu queria fazer bem feito. Assim como eu peguei o gosto de dar um presente, Davi, para minha mãe, com 9 anos e pouco, e ela me retribuiu com uma pizza, que foi o maior ensinamento que ela me deu, porque ali eu aprendi a não roubar. Eu tinha que trabalhar. Então, foi um ensinamento que poucos enxergam o que eu enxerguei, ou o que as consequências da vida me levaram a isso. E eu não tinha tanta dificuldade, mas eu queria trabalhar.
E aí eu comecei a evoluir com esse negócio de compra. E todas as vezes que papai viajava para o Maranhão, para Bom Jardim, de férias, um dia eu estive com o papai numa fazenda de um amigo dele, em São Luís do Maranhão. E lá, antigamente, tinha a chamada bulandeira. Explique aí para a gente. O que é bulandeira? Você cria gado com cuim, com capim. Explique o que é o cuim. O que é o capim? O capim Cuim, no arroz, o cuim. O que é o cuim? Quando você compra o arroz com casca, nas extremidades, ali tem um pó. Então, a usina vai tirar aquela palhazinha que tem e produz um capim, que aí os animais comem isso. Tá? E aí o amigo do meu pai disse assim, Deco, eu estou com um problema que eu não tenho cuim para dar para o gado. E eu estava do lado do meu pai. Quando nós fomos embora... E só para eu entender, você ainda continuava vendendo litro? Continuava vendendo litro? Continuava comprando litros, vendendo litros. E a situação da feira do café? Ali eu já tinha... Ali era um período, era sazonal. Perfeito. Mas o litro... A feira era sazonal, perfeito. Tá? Mas eu tinha todos os segmentos. Por que eu tive vários segmentos da minha vida? Porque eu aprendi isso lá na origem. Perfeito. Eu comprava litros, eu comprava cuim, eu comprava taça Jules Rimet para vender, que era a febre da Copa do Mundo de 70. Eu comprava brinquedos. Então, eu tinha vários segmentos naquela época e hoje eu tenho vários segmentos. Então, nós temos outros negócios que a gente acaba agregando valores em cima disso. Aí eu comecei, quando nós voltamos para Bacabal, que aí eu fui para Bom Jardim, o que é que eu fiz? Eu fui na cidade de Bom Jardim, Chapéu de Couro, que hoje não é mais Chapéu de Couro, mas eu não lembro, parece que é Vitorino Freire agora, a cidade que era antigamente Chapéu de Couro, Zedoca e Olinda. E aí eu comprei um caminhão trucado de cuim. Tem um ponto. Você trabalhou com café, trabalhou ali com sazonalidade, trabalhou com litro. Esse dinheiro, o que você fazia? Guardava? Guardava. Porque, pelo visto, não é todo mundo consegue comprar essa quantidade de cuim. Então, foi porque você guardou. Sim. Perfeito. Eu tinha o meu dinheiro para comprar o meu produto. E quando eu não tinha dinheiro, eu comprava fiado. Por quê? Porque as pessoas conheciam meu pai. Então, eles me davam esse voto de esse crédito. Então, mas eu nunca comprava fiado. Eu só tive problema quando eu comprei o cuim, que eu não tive dinheiro para pagar o frete para levar o cuim para São Luís do Maranhão. Aí eu fiquei num quiosquezinho, que recentemente eu fui lá e fotografei, ainda hoje existe lá, e eu fiquei agachado ali, chorando, com fome e sem dinheiro, e sem saber o que fazer. Aí vem um dos amigos do papai e diz, o que foi que houve? Eu digo, não, o homem não quer levar meu cuim, diz que eu sou menino, que eu não tenho uma carrada de cuim. Ele disse, vamos lá. Aí ele foi lá comigo, e aí o caminhoneiro aceitou levar o cuim. Ele explicou que realmente eu tinha o cuim e aceitou levar o cuim. Enquanto eles carregavam o caminhão, ele me levou para a casa dele, também não recordo o nome dele, aqui eu peço desculpa, mas é um amigo do papai que morou em Zedoca, acho que hoje só os familiares dele. Levou para a casa dele, tomei um banho, jantei, etc. Voltei, já estava carregado, paguei todo mundo e fui para São Luís. E o pior, Davi, é que eu não sabia onde era a bulandeira. Eu não sabia onde era que ficava a vacaria. Que bulandeira? É a vacaria, onde tem várias vacas. Sim. Você ficou conversando, você pegou ali, e eu já identifico o que a gente estava falando agora, ainda há pouco. Oportunidade, necessidade, propósito. Exato. No primeiro momento, você se encontrou, que pelo menos a minha visão externa, eu vi que você se encontrou em meio a isso, então, propósito, então começou ali com a questão do litro, se movendo por um propósito, eu quero ser reconhecido, eu quero ter algo, eu quero ser relevante, trazer uma relevância não só para mim, mas para a sociedade, que eu acredito que a gente vai falar um pouco mais, isso é muito latente com relação principalmente à proativa, mas no segundo momento, oportunidade. Você verificou ali uma conversa, claramente uma oportunidade, opa. E faço isso até hoje. Perfeito. Eu faço isso até hoje. E aí fomos para São Luís. Quando chegamos na Federal, antes de adentrar a São Luís, a Federal nos parou. Federal não, a coletoria cobrava a nota fiscal dos produtos. Só que cuim não tinha.
nota fiscal, era livre. E aí o cara mais diz assim, o auditor fiscal dizia, mas o que é que tem além do cuim aí? Aí eu digo, só tem cuim. Aí ele perguntava para o motorista, o que é que tem ali? Ele disse, rapaz, ele me disse que é só cuim. Aí eles tinham um furador enorme, os fiscais. Rapaz, eles metiam assim para ver se encontrava Só cuim. outro produto, mas Sim. só tinha cuim. Saímos, aonde é que fica a vacaria do amigo do meu pai? Quem foi que disse que eu sabia? Bem, Você não perguntou nem nada, só viu a única alternativa era perguntar, meu amigo, onde é que eu encontro uma vacaria aqui em São Luís do Maranhão? Não, mas antes, você não perguntou pra ninguém onde Não, era? não, eu fui-me embora. Eu só fui perguntar pelas vacarias quando eu saí da fiscalização, que entramos na cidade de São Aí Luís. você tocou... E agora? Onde, olha? Eu não sei onde é que fica. Aí teve um cidadão lá que disse, olha, nessa direção aqui. Graças a Deus, a segunda era a casa do amigo do meu pai, que eu notei, que eu vi, eu gravei a frente da casa, que era um muro baixinho, eu digo, eu acho que é aqui. Quando eu bati palmas, que a pessoa veio, eu perguntei, aqui que é fulano de tal, tal. Diga para ele que é o Edivaldo, filho do Deco, de Bacabal. Aí o rapaz foi chamar e tal, e ele conversou comigo. Eu digo, olha, o senhor talvez não seja lembrado de mim, mas eu estive aqui com meu pai, com o Deco, o senhor disse que estava com necessidade de cuim, né? Ele disse, é verdade. E depois eu estou com uma carrada aí para o senhor. Aí ele mandou abrir o portão, o caminhão descarregou, ele ligou para o meu pai, e aí perguntou por mim. Ele disse, não, deve estar em Bom Jardim. Não, ele está aqui com uma carrada de cuim. Aí meu pai mandou o meu cunhado Seu hoje... pai não sabia porque ele estava em viagem a trabalho. Não, ele estava em Bacabal e eu estava em Bom Jardim. E mas você sumiu e ele não reparou? Não, porque de Bacabal para Bom Jardim são 130 quilômetros. Então, eu estava em Bom Jardim de entendi. férias. É rápido. Eu estava em Bom Jardim de férias e o papai estava em Bacabal. Continuou fazendo alguma coisa lá para depois. Entendi. Aí ele foi e falou com o meu hoje. Mas aí você voltou a curtir umas férias, pelo menos, entre aspas. Eu não curtia férias. Ele pensou que você estava curtindo as férias. Ele pensou. E aí, enquanto isso, você já estava no Eu Queen. nunca curti férias. 68 anos, eu nunca tirei férias na minha vida. Mas isso é depois. Aí ele pegou meu cunhado, Francisco Oceano de Araújo, mandou para São Luís, porque o volume de dinheiro era bom. E ele ficou com medo de eu pegar um ônibus, voltar para Bacabal com aquela quantidade de dinheiro. Quando eu estou voltando para Bacabal, eu passando numa cidade lá... Buiado de novo. Buiado de novo. E quantos anos? Rapaz, eu acho que eu já tinha meus 12 para 13 anos. Aí eu estou passando num determinado povoado lá, que eu acho que era Santa Rita, que eu vi aquele monte de melancias assim. Eu digo, não, vou descer aqui. Desci e comprei um caminhão de melancia. Levei para Bacabal. E fui vender melancia em Bacabal. Então, a minha vida foi sempre assim. Eu sempre tive outras alternativas. Depois de muito tempo, eu digo, se um dia eu quebrar em um negócio, eu tenho um outro. Então, eu tenho onde me firmar, né? E assim foi a minha vida lá, quando eu comecei comprando os meus leads, cuins, cafés, etc., até chegar a Belém do Pará, já com 15 anos e 6 meses. Cheguei aqui no dia 21 de fevereiro de 1973. Sempre guardando os recursos, sem curtição de ficar gastando dinheiro. Cara, para ser sincero, hoje eu não sei se eu guardava. Eu sei que eu estou bem de vida. Mas você sempre conseguia. Não, o impressionante é porque sempre você tinha o valor para... Meus filhos até me dizem assim, papai sempre começou os negócios dele sem dinheiro. Eu nunca comecei um negócio com dinheiro. Eu ia na minha intuição, na minha vontade, no meu potencial, que eu via naquele produto, naquele segmento, eu chegava lá e fazia. Show de bola. Por exemplo, eu tinha uma farmácia, eu tinha uma rede de farmácia. Aí um dia, um amigo meu, Maurício Paracampos... Gostaria que você falasse. Chegou aqui com 15 anos, desenrolasse um pouco, que eu quero essa história da farmácia que eu já ouvi falar, eu quero ouvir ela, eu acredito que o público também vai gostar de ouvir ela um pouco mais completa. Pois é, eu cheguei com 15 anos, papai foi montar um negócio, e aí tem uma passagem legal, eu não sei se eu falei para você já, papai, quando chegou, nós fomos morar no Santa Maria de Belém. Ali na 14 de março, né? Na Gentil, entre 14 e uma outra lá que eu não me recordo agora,
e fazendo fundos também para Conselheiro Furtado. Meu amigo, local bacana para se morar. Mas só que o papai, nós éramos em 11, 9 filhos. 9 filhos. Não brincou em serviço. E, não, 9 filhos, papai e mamãe 11, para morar num apartamento. Então, nós saímos de lá e fomos morar numa casa na 14 de março. Quando eu terminava o almoço, o que era que eu fazia? Eu ia para Praça do Cã, hoje é Praça do Cã. Eu vi um grupo de jovens lá, de rapazes. Aí eu digo, o que é aquilo ali? Aí eu me aproximei e já me enfrenhei lá com eles. Aí eles começaram a ir para aquele quartel que tem do lado de Nazaré. Eu acho que não sei nem se ainda tem quartel lá. Tem perto da Basílica. Exatamente, do lado da Basílica. Sim. Aí, quando eu olhei, era um time de futebol chamado Sporting Clube do Pará. Eu digo, eu vou ser o Pelé do futebol. Sempre com o conceito lá em cima. Não, eu vou vender cunha, eu vou comprar carreta. Eu vou vender... E se eu fosse jogador, eu vou ser o Pelé. Por que eu vou pensar pouco? Eu queria ser o Pelé, eu queria ser o campeão da Copa do Mundo. E aí eu fui. Eu já tinha meus 17 para 18 anos e estava treinando. Rapaz, foi um negócio assim sensacional. No finalzinho do treino lá, o treinador Roque me colocou. Eu não sei o que foi que aconteceu, que chutaram uma bola na direção do gol e eu estava passando lá perto e bati na bola e foi gol. No treinamento... Modéstia. Não, bicho, tu já viu o Zico jogar? Já. Pois é, se tu me ver jogar, tu vai se arrepender da tua vida. E aí, cara, no treinamento seguinte, do dia seguinte, eu já entrei faltando uns 15 minutos. Opa, então eu fui valorizado. Mas eu não perdi a oportunidade de estar no meio deles e apresentar alguma coisa. Eu só digo o seguinte, quando eu cheguei em casa, mamãe disse, tem uma correspondência para ti aqui. Exército Brasileiro me convocando, eu tinha que servir o Exército Brasileiro. Hoje eu digo, graças a Deus o Exército Brasileiro me chamou. Por quê? Porque se eu vou jogar bola, eu estava passando fome hoje. E aí, qual era um dos meus sonhos lá no começo? Me formar em engenheiro civil dentro do Exército Brasileiro. Porque essa construção da PA Maranhão, eu vi o Exército Brasileiro construir. Então, eu me apaixonei pela engenharia civil. Mas só que eu já tinha sido picado pelo micróbio do comércio. E esse daí, ele é terrível. É terrível. E nesse íntere aí, desses 2 anos e pouco, meu pai teve um problema. Ele deu uma esfriada no comércio dele, ele quebrou mesmo. Ele voltou para o Maranhão e eu fiquei aqui com minha mãe e os meus irmãos. E aí eu fui comprar saco de trigo nas padarias, eu fui dar meu jeito de me virar dentro de Belém para comer, poder almoçar, jantar, tomar café. E quando nós morávamos no Maranhão, qual era o nosso almoço? Comia uma carne fresquinha, porque matava boi 5 horas da manhã, a gente almoçava. Matava boi 3, 4 horas da tarde, a gente jantava e tomava café da manhã. Aqui nós não tínhamos essa refeição. Nós passamos a jantar café com pão, que até hoje eu me amarro. Quando eu chego lá em casa, que eu olho para meu cupuaçu sem caroço, que é a minha mulher, a Silvia, minha cara metade, aí ela já sabe, ela faz lá um cafezinho com pão, e aí está tudo certo. Então, nós começamos, e nós tivemos uma caída. Quando meu pai voltou, ele montou um negócio que ele fazia no Maranhão. E aí foi quando ele começou a se desenvolver. Aí eu estava no Exército, meu pai tinha necessidade de ter alguém para trabalhar com ele, dentro do negócio, do armazém dele, ali na 25 de setembro, foi onde eu conheci a Silvia. Eu trabalhava subindo a 25 de setembro, tem um edifício ali, eu trabalhava ali embaixo com meu pai, na feira da 25, e a Silvia morava do outro lado e ela ficava à tarde me irritando, me chamando a atenção, penteando os longos cabelos dela. E acabou que nós estamos aí, fizemos agora, no dia 7 de setembro de 2024, esse ano, nós fizemos 47 anos de convivência. Caminhando para bodas de ouro, né? Mas só que o seguinte, são 45 anos de casado e 2 anos de namoro. Então, o total dá 47 anos, ela me tolerando e eu a tolerando. Estamos
vivendo aí de maneira saudável. E tolerante. E tolerante. Muita tolerância para poder a gente chegar a esse ponto, né? Já fui demitido, aí eu não aceitei a demissão, enfim. De qualquer maneira, nós estamos navegando, né? Com 3 maravilhosos filhos que hoje trabalham dentro da Proativa. E essa é a minha história até esse período que eu cheguei, iniciei. Depois eu fui ser taxista em Belém. Né? Aí eu fui... Quantos anos ali, taxista? Taxista foi logo que eu saí do Exército, em 75. Você ficou quanto tempo no Exército? Eu fiquei só 1 ano. Perfeito. Dentro do Exército. Mas eu acredito porque que... meu pai precisava de mim. Eu tive a oportunidade de ficar e não foi nem 1 ano. Fiquei um pouco menos. Mas isso já me modificou, então acredito que o Exército trouxe grandes aprendizados para você. Até hoje ele me dá ensinamentos. Até hoje. É fantástico. O jovem que tiver a oportunidade de servir as Forças Armadas, eu me apaixonei pelo Exército porque eu vi o Exército. Minha convivência foi com o Exército brasileiro. Mas quem puder servir as Forças Armadas, fica uma mensagem aí para os jovens. Se você tiver a oportunidade de ingressar nas Forças Armadas, não perca essa oportunidade. Vá, você vai aprender muito. Então, aí eu saí para trabalhar com meu pai. Depois, eu cheguei para o meu pai e disse, meu pai, eu estou precisando de um cargo melhor. Ele disse, qual é o cargo que você quer? Eu digo, não, eu quero um cargo. Eu queria sair daquela labuta de comprar e vender. Eu saía de manhã cedo com uma Kombi cheia de mercadoria e ia vender nos bairros periféricos de Belém. Eu só entender, porque você falou que teve um período que seu pai quebrou, aí vocês enfrentaram a dificuldade ali, que ficou comendo... Foi quando ele voltou para o Maranhão. Aí ele voltou, aí depois ele deu uma subida. Deu uma subida. Voltou com o negócio dele e você voltou a trabalhar com ele. Bem observado, Davi, pelo seguinte, porque no Maranhão, hoje não tem mais, mas tinha essa cultura, o seguinte, os donos de usina, meu pai era um dono de usina no Maranhão. Explique, por favor. O que é a usina? A usina é aquela indústria que faz com que o arroz saia da casca, que ele industrializa o arroz. Lá no Maranhão a gente chamava, no modo popular, pilar o arroz, ou seja, industrializar o arroz. Então, quando ele voltou para o Maranhão, ele voltou para esse ramo de negócio? Ele já tinha vendido, ele tinha 2 usinas, ele vendeu as usinas. O que é que ele voltou para o Maranhão? Fazer o quê? Porque ele comprava arroz na palha, ou seja, o agricultor lá plantava o arroz, ele comprava na planta. Ele diz, olha, eu tenho aqui 50 alqueires de arroz. Aí o papai chegava lá e comprava e pagava. Mesmo sabendo que algumas coisas não iam vingar, outras iam Sim, vingar. ele ia correr o risco. Tudo na vida tem um risco. Perfeito. Tudo na vida você tem um risco que você vai correr. Seja em qualquer segmento, seja em qualquer ação da sua vida. Você tem que correr o risco. E aí, o risco que ele correu foi que nós viemos para cá, aqui ele quebrou, voltou para o Maranhão, vendeu a safra dele toda, se restabeleceu em Belém. Aí, quando ele se restabeleceu, por problemas motivos ali à nossa vontade, de doença, etc., ele deixou de trabalhar. Aí ele me deu 30 milhões de reais. Eu não sei nem qual é a moeda. A moeda, né? A moeda. Porque a pessoa olha 30 milhões hoje de real, a pessoa pensa que é... É 30 alguma coisa. E aí o que era que eu sabia fazer? Só comprar e vender. Aí eu digo, Aí eu estudava na Universidade Federal Paulinho de Brito, que isso é brincadeira, lá no Paulinho de Brito, ali na Humaitá, eu estudava lá, e tinha um amigo meu que era vendedor. Só para eu entender, que eu fiquei um pouco confuso, talvez o povo tenha ficado. Só para a gente se situar. Vocês enfrentaram a dificuldade, ele voltou para o Maranhão, ele deu uma subida no Maranhão com qual negócio? Com qual... Foi o arroz que ele comprou, que ele tinha comprado. O arroz, perfeito. Aí ele voltou para Belém já com uma condição um pouco melhorada. Bem melhor. E aí ele continuou esse negócio aqui em Belém? Não, aí ele foi trabalhar com o que ele sabia. Que era? Que era um armazém de estivas. Aí ele montou um aqui. Aí ele montou um aqui que era produto, antigamente se chamava produtos alimentícios de primeira qualidade, né? Que é hoje o supermercado que compra, que revende arroz, feijão, manteiga, enfim, esses produtos que você compra, consome no dia a dia. E aí ele abriu esse armazém e vendia para os comerciantes pequenos. Perfeito. Aí é o momento que você está trabalhando com ele. Exatamente. E aí você pediu um cargo para sair daquela... um cargo, mas aí ele não tinha um cargo para me dar, porque... Sim, perfeito. Tá? Perfeito, e aí eu continuei trabalhando. E trabalhava com ele, papai, meu cunhado, Francisco Alciane de Araújo,
Eu e o meu irmão Edmar. Você continuou trabalhando nessa ideia? Porque ele precisava de mim, porque os clientes iam comprar, por exemplo, se você for comprar hoje em qualquer, no Líder, você vai comprar uma mercadoria para o seu comércio pequeno, você vai comprar no Líder, aí o Líder tem que mandar entregar. Então, eu fazia esse papel, eu era o entregador. Perfeito. Além de ser o entregador, determinados dias da semana, eu enchia a Kombi de tudo quanto era, de manteiga, de feijão, de arroz, de açúcar, tudo, sal, e saía vendendo na periferia de Belém. Perfeito. Voltava no final da tarde, dinheiro, prestava conta. Então, trabalhava papai, meu cunhado, meu irmão Edmar e eu. O meu irmão, o William, trabalhava na Feira da 25, que era em frente, ele tinha uma barraquinha lá da Feira da 25, e, se não me falha a memória, o Edmar também. E aí, em determinado momento, foi quando meu pai teve problema de saúde e teve que sair do negócio, né? E aí ele me deu uma certa importância, deu para os meus irmãos, para os homens, né? E aí cada um tomou o seu rumo. E aí foi quando eu estava estudando no Paulinho de Brito, e tinha um amigo meu chamado Gabriel Nascimento, que trabalhava nas empresas Belalto, para quem da velha guarda aí. Até eu já ouvi Empresas falar. Belalto era a maior concessionária dos carros Volkswagen. Então, ele trabalhava lá e eu disse, cara, eu preciso comprar uma Kombi, que agora eu vou começar minha vida solo. Eu vou comprar os meus produtos e vou vender. E aí, eu fui com ele lá no dia seguinte, na Belalto. Ele disse, olha, eu preciso que você faça um cadastro no Banco América do Sul. Era um cidadão chamado, um japonês, que o nome dele no brasileiro é Jorge. Cheguei lá e disse, seu Jorge, eu sou fulano de tal, que o Gabriel lhe falou. O seu Jorge mandou fazer o cadastro e me deu um crédito. E eu comprei uma Kombi para eu trabalhar. Antes de eu trabalhar, eu fui dar uma volta no Maranhão. Já faziam alguns anos que eu não ia no Maranhão. Eu digo, não, vou dar uma esfriada no Maranhão e volto com o gás todo. Mas antes de sair para o Maranhão... Uma pergunta. No contexto familiar, você já estava com a sua mulher e com filhos? Não. Vivia com os meus pais. Perfeito. Vivia com os meus pais. Aí a gente já está naquele cenário bem recente. Bem recente. Então, mais ou menos quantos anos? Aí eu já tinha 18 para 19 anos. Tinha saído do exército. Viveste intensamente, muita coisa. Intensamente. Aí fui para o Maranhão. Tinha comprado a Kombi, já tinha emplacado, era só chegar e trabalhar. Só que antes de eu sair, eu falei com um amigo meu que tinha uma farmácia do lado, que o nome dele era Paulo Frazão. E eu digo, Paulo, nós o chamávamos de Paulinho. Eu digo, Paulinho, se você souber quem tem uma farmácia para vender, eu estou disponível a comprar uma farmácia. Eu joguei a ideia. Isso com 18 anos? Não, eu já tinha do 18 para os 19 anos. E aí, no caso, você já estava com a Kombi? Já estava com a Kombi, pronta para começar o trabalho. Gastou todo o dinheiro com a Kombi? Não, eu só gastei um pontinho. Eu fiquei com minha ponta para comprar e vender mercadorias. Perfeito. Aí eu fui para o Maranhão. Aí eu disse, olha, Paulo, se tu souber quem tem uma farmácia para vender... E como essa ideia da farmácia? Não sei, porque ele tinha farmácia e um dia eu perguntei para ele, ele disse que a farmácia era boa, eu digo, então é aqui que eu vou. De novo, identificando uma oportunidade. Uma oportunidade, exatamente. Aí eu fui para o Maranhão. Quando eu cheguei no Maranhão, no segundo dia que eu estava no Maranhão, eu liguei para o Paulinho. Eu digo, Paulinho, e aí, tudo bem? Apareceu alguma farmácia, ele disse, tem uma farmácia aqui que é um espetáculo, um excepcional local. Vem aqui amanhã, 8 horas da manhã. Eu digo, caramba, tá legal, amanhã, 8 horas da manhã, eu estou aí. Cara, eu estava em Lago da Pedra, no Maranhão, 730 quilômetros daqui para lá. Caramba. O que é que eu faço? Volto para Bacabal, pego um ônibus, compro uma passagem. Caramba. Aí tive problema porque o cara não queria que eu fosse, queria que eu fosse em pé e o ônibus estava super lotado. Aí quando eu estava no Exército Brasileiro, eu fiz um curso de detetive. Aí o ônibus foi embora e me deixou. Eu peguei um táxi, corri para a Polícia Federal, cheguei lá, dei uma carteirada na Polícia Federal. Aí eu contei a minha história, que eu estava em investigação, eu precisava chegar em Belém, 8 horas da manhã e tal. E aí o cara parou o ônibus, mandou todo mundo descer, me deu uma poltrona, digo, agora eu não vou mais, porque eu não sei o que o cobrador vai fazer comigo. Aí veio o outro ônibus, ele me botou e eu fui. Quando eu cheguei no Gurupi, naquela época a ponte tinha quebrado, aí eu atravessei de barquinho lá, e aí tinham 3 cidadãos num carro
que vinha para Belém. Eu pedi uma carona, ele disse, tu tem coragem? Eu digo, tenho. E os caras estavam, beleza. Cara, fomos lá. Aí quando chegou na entrada de Capanema, ele disse, olha, nós vamos tomar café em Capanema. Eu digo que vocês vão demorar muito, eu vou descer aqui e vou atrás de outra carona. Rapaz, aí fomos embora. Eles foram tomar o café, daqui a pouco eles voltaram e continuavam lá, peguei o carro. Quando chegou na Federal, todo mundo estava sendo fiscalizado. Aí eu digo, rapaz, se você me der a direção desse carro, eu passo na Federal. Ele disse, tu é doido, é? Eu digo, não, eu passo numa boa, de boa mesmo, de boa, não tem problema nenhum, passo tranquilo. Aí eles me deram a direção do carro, eu peguei o Chevette, cheguei lá, dei outra carteirada na Federal. Digo, meu amigo, eu estou em investigação, eu tenho que estar em Belém tal hora, pá. O cara disse, vai embora. Eu fui embora. E aí cheguei exatamente em Belém do Pará, na casa da Sílvia, 7h30 da manhã. Deu 8 horas, eu estava na frente da farmácia. Legal. Aí ele me levou. Passei 20 anos nesse ponto, comprei a farmácia. Acho que seria interessante você contar um pouco sobre essa história da compra da farmácia. Vamos lá. O nosso tempo está bem aí? Não, você pode seguir, sem muito bem. problema. Pelo menos essa, aí depois a gente já... Tá. E aí eu fui com ele lá e eu disse, quanto é que o cara quer nessa farmácia? Vamos conversar com ele. Chegamos lá, meu amigo, quanto é que você quer na farmácia? Rapaz, ele falou 225. O que hoje eu não te digo. Eu não sabe te qual era a digo moeda, porque né? eu não lembro da moeda da época, né? E aí eu disse, a farmácia é minha. E quanto tinha no bolso? 23 conto. Ele disse, então pronto, vamos marcar o dia para dar o balanço na farmácia. Vamos dar. Quando eu fechei o negócio com ele, eu corri na mamãe. Mamãe, eu estou precisando de dinheiro. Ele disse, meu filho, não tem. Corri no meu cunhado, Francisco Oceano de Araújo. Ele tinha uma mercearia, uma casa de comércio na rua Jabatiteua. Eu disse, cunhado, contei a história para ele e eu estou precisando de dinheiro. Ele disse, dinheiro eu não tenho. Mas eu tenho produtos da Nestlé que eu te dou e tu me devolve quando tu tiver dinheiro os mesmos produtos. Legal. E aí é bacana porque provavelmente ele não entregaria isso na mão de qualquer um. Então ele reconhecia você como um bom vendedor. Com certeza. Aí eu perguntei para ele, se tu vais comigo no Maranhão vender esse produto? Aí ele disse, vou. Digo, vamos embora carregar a Kombi. Aí carreguei a Kombi. Quando eu cheguei no Maranhão, no primeiro cliente que eu cheguei... Legal, né? Tudo fazendo sentido. Se não tivesse a Kombi... E o que eu contei lá atrás, né? Quando eu cheguei no Maranhão, no primeiro cliente que eu cheguei, ele disse, cara, tu continua vendendo esses bagulho? Eu digo, continuo. Aí ele disse, pode arriar a Kombi. Arriei tudo lá, o cara me pagou, voltei. No dia 24 de outubro de 1978, eu adentrei uma farmácia sendo proprietário de farmácia. Eu não sabia nem para que era Anador. Inclusive, eu ganhei um prêmio dos laboratórios De Angeli, porque eu contei essa história num evento e eles me deram uma televisão na época colorida, que na época não tinha muita televisão colorida, eu ganhei uma televisão colorida. E aí, meu amigo, foi feito o balanço. E o cara realmente acertou, 225 alguma coisa. Aí eu disse, vamos embora. O cara ficou de voltar 2 dias depois para receber a parte que lhe cabia. E quanto tinha? 225. Não, quanto você tinha? Eu continuava com meus 20 e poucos reais. Mas e o produto da Nestlé? Não, eu comprei, aí eu já tinha um bom dinheiro. Só que quando eu saí de Belém para vender os produtos, o que é que eu fiz? Eu fui no Liberal e anunciei a Kombi para venda. Entendi. Quando eu voltei, que eu comprei a farmácia, que nós demos balanço, que eu assumi, 2 dias depois que eu comprei a farmácia, que eu botei o endereço do cara para ver a Kombi lá, chegou um japonês e disse, brasileiro tem Kombi para vender, né? Eu digo, brasileiro tem Kombi para vender. O japonês quer comprar Kombi, não? Eu digo, brasileiro vende. Rapaz, eu não sei quanto foi que o japonês me deu, mas ele me deu um carro Passat, e me deu dinheiro, que no dia seguinte eu fui na Belalto, comprei um Fusca vermelho, ainda fiquei com dinheiro,
E quando o dono da farmácia, o ex-dono da farmácia chegou para receber o dele... E você não tinha dinheiro? Não tinha dinheiro. Só apostou, não, pode vir daqui a 2 dias que vai dar tudo certo. Ele que marcou, e ele não foi com 3 dias, ele foi com 5. E aí, mas você falou, não, pode vir. Não, tranquilo, eu estou tranquilo. Sem nenhum real no bolso para pagar o negócio todo. Se eu não tinha nada na vida, comprei uma farmácia, estou dentro, eu já estou no lucro, filho. É verdade. Eu não posso me queixar. Aí o que aconteceu? Quando ele chegou com 5 dias, ele foi me dizer como eram os 25. Aí ele foi dizer, olha, 225, 50% é meu, 50% eu estou devendo. Isso aqui tu vai pagar para os outros, para os laboratórios, para quem eu... fornecedores. Agora, os 112, os 115, eu quero, 112,5 eu quero receber. Eu digo, então vamos lá. Aí eu disse, você viu um passar que está aí fora? Ele disse, vi, é meu. Você recebe ele no negócio? Aí ele disse, quanto é o passar? Eu digo, X. Aí ele disse, me dê a chave. Ele foi dar uma volta. Quando ele chegou, ele disse, está fechado, o carro é meu. Desconta dos 125. Aí eu peguei o dinheiro, que eu já tinha, os 20 mais alguma coisa, e paguei o que eu deveria pagar para ele de 50%. Os 125? Não, paguei 50% dos 125, paguei 60 e pouco. Entendi. Aí eu fiquei devendo. E ele não ficou chateado, não? Não, foi acordado. Entendi. Nós acordamos que ele receberia inicialmente 50% do dele. Entendi. E aí eu paguei o cara. Só estou devendo os outros 50% para ele e os outros do fornecedor. Exatamente. Perfeito. Dia depois chegou o primeiro fornecedor. Disse, olha, eu queria falar com o Dantas, que é o dono da farmácia. Eu digo, meu amigo, o Dantas não é mais o proprietário da farmácia. Quem é agora? Eu digo, agora sou o Joe. E eu tinha 21 anos, cara. Aí o cara não acreditava, né? O cara não acreditou. Você é o dono da farmácia? Eu digo, sou o dono da farmácia. Pois é, o Dantas está me devendo, e agora, como é que fica? Ele disse, olha, eu ainda estou devendo para ele. Se você me autorizar, eu posso falar com ele e eu desconto. Agora, eu queria contar contigo, bicho. Tu me vende uma parte e eu vou te pagar outra, mas eu ainda vou conversar com ele. Aí eu fui conversar, não tinha nada para conversar, sim. Eu só estava esperando. Espera aí que eu vou ligar para o escritório. Ligou lá no escritório, tudo certo. Aí eu digo, então vamos fazer o pedido. Fiz o pedido. Quando chegava o pedido, eu pagava 10%, que foi o que nós ajustamos, da conta do Dantas, e pagava a minha conta, com 30 dias. Paguei todo mundo, patrão. Chamei todos os fornecedores e paguei dentro dessas circunstâncias, previamente tudo definido. Então, acabou que a farmácia saiu com valor menor do que os 225. 225, porque você negociou com os fornecedores. Agora eu vou usar uma terminologia que pouca gente não usa hoje, mas eu acabei fazendo rolo. Sim. Né? Aí eu vendi a Kombi, peguei o carro e tal. Eu só quero abrir um parênteses aqui para dizer para quem eu vendi a Kombi, que esse cidadão ainda hoje existe no nosso meio. É um japonês que tem ali nos baixos do edifício, Manuel Pinto da Silva, eu não sei o nome dele, não sei o que das frutas, Casa das Frutas. Ele está ali no Manuel Pinto da Silva, você pode ir lá e comprovar o que eu estou falando aqui para vocês. Então ele está lá, continua vendendo frutas até hoje. Esse cara foi uma benção na minha vida. Assim como foi o outro japonês lá da América do Sul que me deu crédito para caramba. E aí eu paguei a farmácia, acabou. Eu digo, agora eu vou embora. Isso no intervalo de quanto tempo que aconteceu esse rolo para pagar a farmácia aí? 2 meses. Loucura. 2 meses. Por quê? Porque teve rolo. Entendi, mas mesmo assim é loucura. Não, loucura. Agora, eu tinha que fazer a loucura porque eu não tinha nada. Se eu quebrasse, eu estava no capital. Sim. Eu não tinha dinheiro. Sim. No zero já estava, basicamente. Está entendendo? E eu já estava de lucro, porque eu já tinha um Fusca pago à vista. Então, eu já estava no lucro. Tem uma frase de um cara chamado Thiago Concer, que eu acho muito bacana, que ele fala, a gente sabe o tanto que os médicos estudam. Isso. E ele fala assim, me apresente um vendedor que estudou tanto quanto um médico, se qualificou tanto quanto um médico, que eu lhe apresentarei um milionário. Então, a gente vê onde a capacidade, de fato, de negociação,
que a gente colocou aqui como rolo, mas a capacidade de negociação, capacidade de venda pode gerar uma transformação absurda na vida de alguém. E é verdade. E é o momento que provavelmente a gente já lhe convido a gente vir falar novamente um pouco mais da proativa, no sentido de qualificação. Nesse sentido que muitas vezes eu vejo que na sua história você já estava olhando como um agente externo, a oportunidade chegou, você não esperou necessariamente a oportunidade chegar para se preparar, você já estava preparado para essa oportunidade. E eu acredito que tudo isso, por isso que é muito bacana a gente conversar a história e a gente voltar ao que a gente estava falando antes. Porque quando você veio para a ideia ali dos 46 anos, isso já é uma consequência de muitas coisas que aconteciam na sua vida. Essa parte aí eu vou deixar para contar um pouquinho lá na frente, porque eu tive a necessidade de buscar conhecimentos técnicos. Legal. Aí depois nós vamos falar dessa parte Legal. da proativa, só concluindo aqui Perfeito. essa parte Fica à da vontade. farmácia. Bem, o prédio era alugado. Verdade. O prédio era alugado. E a dona do prédio, Dona Maria José, que Deus a tenha, ela era, como todo mundo gosta de dinheiro, né? Então, o vencimento dela era dia X, mas todo final de semana ela me pedia um vale. E eu dava o vale para ela. Passava o vale, quando ia fazer o pagamento do aluguel, descontava o vale. E aí eu tinha um contrato com ela, eu acho que era de 2 anos ou de 3 anos, eu não lembro bem quantos anos o contrato. Bem, e aí eu fui, quando foi um dia, eu disse, eu vou comprar esse prédio. Digo, Dona Maria, Dona Nazaré, a senhora quer vender o prédio? Quero. Quanto é o prédio? É tanto. Eu digo, é meu o prédio. No final do contrato eu lhe pago. Está fechado? Ela disse, está fechado. Vamos para o cartório. Quanto tempo era o final do contrato, mais ou menos? Se você Rapaz, eu acho que faltava aí uns 2 anos no final do lembra? contrato. Assim, ousadia de novo. Aí eu fui, nós fomos para o cartório. O que é que eu fiz? Eu montei uma estratégia para pagar o prédio. Chegava final de semana, ela dizia, seu Meireles, o senhor pode me arrumar um vale? Eu digo, posso. Quanto é que a senhora quer de vale? Hipoteticamente, eu quero 10. Quero R$500, por exemplo. Falar em valores de hoje. R$500. Aí eu mandava ela assinar o recibo dos R$500 para descontar no aluguel. Aí eu digo, dona Nazaré, a senhora não quer uma ponta por conta do pagamento do prédio? Ela disse, o senhor pode me arrumar? Eu digo, posso. Quanto é que a senhora quer? Como eu já tinha dado 500, ela disse, eu quero 500. Eu digo, a senhora não quer 1.000? Quero. Aí eu 1.000. E aí eu fui alimentando todo o tempo. E quando veio, já estava pagando. Cara, eu fui alimentando, eu não me preocupei com isso. Fui alimentando. Faltando assim uns 8 meses, eu fui somar. Eu já tinha pago 75% do prédio. Era bastante. Aí o que é que eu fiz? Eu fui no Seu Jorge, América do Sul, o japonês que me abençoou. Eu digo, Seu Jorge, aí contei todo o meu contexto para ele, toda a história. Se eu preciso de 250 para pagar o prédio. Ele abriu a gaveta, mandou eu assinar o documento e disse, está no caixa, pode pegar. Aí eu fui lá, peguei o dinheiro, cheguei na casa da Dona Maria José, cheguei na farmácia, dei uma volta, eu digo, Dona Maria José, eu estou com o seu dinheiro, eu botei o dinheiro dentro de uma panela. Eu digo, eu estou com o seu dinheiro, não, dentro de um saco. Estou com o seu dinheiro aqui, a senhora quer receber, quer entregar o prédio hoje, eu lhe entrego o dinheiro agora. Bicho, era dinheiro, muito dinheiro, 250, não sei o que, era muito dinheiro. Sim. Rapaz, essa mulher ficou alucinada pelo dinheiro. Aí eu entrego. Aí ele disse, não, mas eu não tenho casa. Eu disse, eu já aluguei uma casa para a senhora, está pré-alugada. A casa está pré-alugada, é bem aqui na rua da Jabatiteua. Vá lá e fale com o senhor fulano de tal, que está pré-alugada para a senhora. Ela correu para lá. Voltou, disse, lhe entrego no final da tarde. Eu digo, o caminhão já está chegando aqui para fazer a sua mudança. Eu puxei um caminhão para fazer a mudança dela. Bicho, ela levou até o vaso da casa. Levou até o vaso da casa. Comprei o prédio. Estou devendo quem? O banco. O banco é feito para isso. Para emprestar dinheiro, a gente pagar. Paguei o prédio. Ei, garoto, estou livre, estou tranquilo. Fui trabalhar. Com 6 meses, eu fui dar um balanço na farmácia. Saber o que é que eu tinha feito na vida. Cara, ganhei um bom troco. Pô, super satisfeito.
Aí eu fui perguntar para o Paulo Leitão, meu cunhado hoje. Eu digo, Paulo, tu acha que com essa grana aqui dá para casar? Eu acho que ele estava querendo se ver da irmã dele. Disse, tá, leva. Leva ela. Eu fui e casei com 21 anos, 21 para 22 anos. E aí ela era, ou era funcionária ou prestava serviço para a Cosampa na época. Aí eu digo, vamos para cá, vamos trabalhar juntos. Trabalhamos juntos, construímos o nosso patrimônio, graças a Deus. O prédio até hoje é nosso lá, continua alugado. Nós estamos fazendo agora uma reforma, vamos botar um laboratório de informática lá. Legal. É uma coisa que está vindo nova aí para o nosso contexto. Então, e continuamos a caminhada. E aí eu passei 20 anos no ramo de farmácia, onde eu fui secretário, vice-presidente do Sindicato de Farmácia de Belém do Pará, que hoje o presidente é o nosso amigo Tadeu. Um grande abraço para ele, se é que ele está nos ouvindo e nos vendo. E me tornei também sindicalista patronal, foi onde eu conheci toda a curriola do mundo empresarial desta cidade e detenho essa amizade até hoje. Uma amizade boa, fortalecida, e quando nós nos enxergamos, nós nos cumprimentamos, fazendo festa um para o outro. E além de ter passado também, como eu já falei anteriormente, 18 anos dentro do Paysandu, onde eu tenho aí um conhecimento legal sobre futebol, já trouxe para Belém a escolinha de futebol do Flamengo, enfim. Então eu colocava sempre outros negócios no meu contexto para poder agregar mais valores dentro do meu orçamento familiar, dentro da minha vida de atividades, né? Dentro daquela questão. Não, se eu quebrar de um, eu tenho um outro. Então, eu não vou estar fora do mercado, vou estar sempre dentro do mercado. E aí veio o advento das grandes farmácias. Chegaram aqui, grandes farmácias começaram a ganhar o mercado. E contratei um auditor, ele fazia um trabalho para nós, para saber o que era que estava acontecendo dentro do cenário e quanto tempo eu tinha de vida útil das farmácias. E aí um dia ele chegou e eu não estava, mas me ligaram, eu voltei para conversar com ele, eu tinha ido visitar o Pinto Soares, era um dos nossos grandes fornecedores, um dos maiores fornecedores de remédio do estado do Pará, ele e a IME Farma. E aí me ligaram lá na Pinto Soares, eu voltei, o auditor disse, olha, se tu varar 12 meses, te considera livre. Eu digo, não, mas isso não vai durar só 12 meses. Peguei o telefone e liguei para o Paulo Lazera. Paulo, tudo bem? Rapaz, eu fiquei de passar contigo hoje, mas não deu. E como é que está? Ele disse, rapaz, eu não sei o que é que vai acontecer. Eu digo, posso te dar uma ideia? Eu te vendo as minhas 7 drogarias, todos os funcionários, e tu começa a tua grande rede de farmácia. Ele disse, o negócio está fechado. Venha para cá. Isso era mais ou menos meio-dia. E como surgiu essa sua ideia de você vender tudo? É porque o mundo farmacêutico, as grandes farmácias estavam acabando com as farmácias pequenas, porque eles entraram de uma maneira não legal, né? De maneira diferente, que nós não vamos entrar aqui no mérito da questão. E aí ele disse, venha para cá, e nós fomos para lá, passando, isso era uma sexta-feira. Fomos para lá e começamos a tomar uísque a tarde todinha, não falamos de negócio. Na segunda-feira ele disse, Perez, vamos dar o balanço, a partir do dia, começar a dar os balanços nas farmácias, a partir do dia 1º de janeiro de 1997. Entreguei as farmácias, aí foi quando eu ganhei o emprego da CIT, né? Companhia Inimiga do Trabalho. E aí eu comecei, foi quando eu tinha trazido a escolinha do Flamengo, comecei a encapar também, foi o período também de faculdade. Você já estava com quantos anos, mais ou menos? Eu estava com 45 para 46 anos. Então, 45, 46, você já tinha construído um bom patrimônio, já viu uma vida um tanto... Graças ao nosso bom Deus. Amém. Eu tinha constituído minha família. Legal, já tinha seus filhos. Meus filhos. Legal. Estava beleza. E aí foi quando eu resolvi... Então, pela primeira vez, pelo que eu estou entendendo, aconteceu uma situação. Você vendeu a farmácia e entrou para a Companhia Inimiga do Trabalho ali... Pela primeira vez, eu acho que foi o momento que você parou e já não tinha uma coisa engatilhada logo em seguida. Não tinha. Eu só não queria mais comércio. Perfeito. Eu passei 37 anos. Então, eu não queria mais ir para o mundo mercantil. Essa altura de pilha de pagamento, dia de segunda-feira, para pagar aquilo ali,
extrapolou tudo. Eu digo, não quero. Eu vou para o mundo do serviço. Aí fui fazer vestibular, eu fui fazer para direito, aí não deu direito, porque terminaram as inscrições. Na semana seguinte eu vi uma chamada para comunicação social. Aí eu fui fazer vestibular na FEAPA, Faculdade de Estudos Avançados do Estado do Pará. Passei. Mas eu passei também, eu fui querer ir para a faculdade, não foi muito com o intuito de querer fazer outra coisa somente. Meu filho tinha deixado de estudar. Eu digo, vou dar um tapa nele aqui. E aí ele, vou mostrar para ele. E aí, quando eu estava com 6 meses, aí, no primeiro semestre, no começo do primeiro semestre da faculdade, ele disse que queria voltar a estudar, voltou a estudar, passou no vestibular, estava fazendo faculdade, e no final de um semestre lá, eu disse, olha, já que os 3 estão estudando, agora eu vou me afastar, porque o meu objetivo era fazer vocês 3 voltarem a estudar. O Mira voltar a estudar junto com vocês. Aí parece que eles tinham combinado e abriram a boca em uma só tonalidade. Se o senhor parar, nós paramos. Eu digo, vamos continuar todo mundo junto. Se esse for o problema. Está resolvido o problema. E aí foi quando eu comecei, literalmente. E o Mira é um craque na internet, né? O cara é nosso TI, né? Ele é quem comanda lá. E aí eu disse, olha, eu tenho medo de computador, então tu vai ter que me ajudar. Ele disse, não, ajuda. Foi um dos pontos que eu botei para poder dizer que eu queria a ajuda dele. Nós negociamos aquilo ali rapidinho. Ele disse, não, eu ajudo e tal. E realmente, como de fato, ajudou. E aí eu comecei o meu curso de comunicação social na CIT, mas também eu tinha a Escolinha do Flamengo, que era uma irmã minha que tocava, mas eu sempre estava por lá. E aí eu comecei a fazer... Então a Escolinha do Flamengo, quando teve aqui, era sua? A primeira Escolinha do Flamengo, Perfeito. quando teve aqui, foi minha. Né? Quem comprou a franquia fui eu. E aí eu comecei a fazer o trabalho. E aí eu digo, bem, como eu vou trabalhar com serviço, o que eu quero agora é capacitar pessoas para o mercado de trabalho, e a Escolinha do Flamengo, eu tinha 480 alunos, que era tudo jovem, garotinhos. Eu digo, eu vou treinar com esses garotos aqui. Eu vou lá e comecei a falar em público, começar pá. E aí eu montei a Proativa do Pará. No dia 17 de junho de 2005, ela foi registrada no cartório de títulos e documentos em Belém do Pará, ali na Praça da Bandeira. E aí começou a nossa história. Proativa do Pará. Sensacional, sensacional. Sensacional, porque, novamente, repito, a gente olha um contexto que foi gerado por uma série de outros fatores, né? Então, às vezes as pessoas, como a gente estava mencionando naquela hora, querem esperar a oportunidade chegar para estarem preparadas. E eu acredito que a sua história acaba sendo refletida na Proativa. Exatamente. Que, de fato, tem como esse objetivo, de certa forma, trazer essa qualificação prévia, não esperar a oportunidade aparecer para eu me qualificar. Não, eu já me qualifico e faço a Davi, eu diferença. digo sempre o seguinte, se você não tem um feedback, você tem que ir atrás. Se você não for atrás do feedback que você está precisando, você pode estar fadado a falir, a se acabar. Então, vá atrás do feedback que estão querendo, que você está esperando. Não deixe para amanhã. Você tem que ir atrás do feedback hoje. E foi o que eu fiz. Eu sempre ia atrás. Por que eu vou deixar? Eu cutucava a pessoa. Olha, eu estou aqui, eu estou disponível, eu quero fazer, estou prestes a fazer. E graças a Deus, hoje nós estamos com 19 anos na Proativa do Pará, já com um quantitativo bem expressivo de pessoas já inseridas no mercado de trabalho de maneira extraordinária. Eu creio que, para a gente, já caminhando para o fim, né, mas que a gente conversasse um pouco sobre o objetivo da Proativa, qual a missão da Proativa, o que ela agrega ao mercado, o que ela agrega ao aluno que está ali na Proativa. Hoje na Proativa, hoje não, a Proativa ela foi montada, ela foi criada com um único objetivo, de proporcionar para a nossa sociedade pessoas na excelência da palavra, profissionais, diferente. E eu digo para todos,
quando eu montei a Proativa, eu montei com esse objetivo. Eu quero ser diferente em Belém do Pará. Graças a Deus, nós fazemos a diferença. Ontem eu estava conversando com uma das componentes do CONDAC de Belém, e eu disse para ela, o que nós fazemos em Belém do Pará, o que a Proativa faz em Belém do Pará, nenhuma empresa faz no Brasil. Eu tive a honra, o privilégio de ser convidado pelo Unibanco, isso tem 12 anos atrás, mais ou menos. Eu fui convidado pelo Unibanco para ir para Brasília, para falar para 7 estados brasileiros sobre a metodologia da Proativa. Metodologia essa criada pragmaticamente. Eu não criei a palavra pragmática, mas criei em cima do que eu pesquisei, vivenciei, etc. Perfeito. Eu sei a necessidade que cada empresário quer o seu. Eu sei a necessidade de cada empresário. Como é que ele quer o funcionário dele? E aí eu montei em cima disso. E hoje nós desenvolvemos isso. Hoje nós temos a satisfação de receber empresas que vão lá dentro do nosso curso preparatório escolher um aprendiz, uma pessoa, um jovem, para ser seu aprendiz dentro da sua empresa. Então, nós criamos a Proativa, falando na primeira pessoa, eu criei com esse objetivo. Depois os meus filhos se incorporaram no negócio, as pessoas se incorporaram, e quem hoje está dentro da Proativa, desenvolvendo as suas atividades, ele sabe qual é o nosso maior objetivo. É proporcionar para a sociedade. Então, nós fazemos algo diferente que não existe. E quando eu estava em Brasília apresentando, que eu terminei a minha apresentação, teve uma pessoa que perguntou, eu disse, olha, se vocês souberem alguém que faça isso, no Brasil eu gostaria de saber. E uma pessoa levantou o braço e disse, eu conheço uma empresa. Eu disse, qual é? Ele disse, a Vale. Eu digo, a Vale faz internamente, ela não faz externamente. Agora, se vocês souberem e quando souberem, me digam. Até hoje eu tenho um contato deles, nunca me deram essa resposta. Então, não fazem. O presidente do Brasil, recente, Lula, ele mudou as diretrizes, fez uma portaria que ele mudou um pouco, devido às necessidades. E aquilo que nós fazemos hoje, com muita propriedade, de pegar um departamento que eu criei na Proativa há 24 anos atrás, há 20 e poucos anos atrás, eu comecei a implantar para ele ir na sua empresa, para ele ir na casa do aprendiz, para ele ir na escola formal do aprendiz. Felizmente, o governo fez isso ser lei. E eu já faço isso há 20 anos, há 19 anos em Belém. Está lá na lei. Os meninos até brincam, Meirelles se devia ter ido para Brasília assinar a lei, porque nós fazemos isso. Então, eu criei... O que virou lei foi o fato de ir com o assistente social, Perfeito. Que não tinha. Antigamente, você só via assistente social aonde? Creches, polícia civil, polícia militar. Você não via. Hoje, não. Hoje, as empresas de Belém do Pará, e muitas, têm assistente social, porque precisa desse profissional para conduzir um jovem que hoje passa por uma necessidade muito grande devido ao que acontece hoje no mundo inteiro. Hoje o nosso departamento de serviço social é comandado pela doutora Morgana Gomes, que é a nossa assistente social, que é quem comanda esse departamento, que é quem administra todo esse departamento, faz a escala de visita. Nós visitamos, Davi, as nossas empresas parceiras, a cada 90 dias, nós vamos saber como é que está aquele aprendiz, para saber se ele teve crescimento, ou se ele evoluiu ou se ele involuiu. Se ele evoluiu, nós vamos descobrir o ponto onde ele evoluiu. Aí nós vamos lá e vamos corrigi-lo, fazer com que ele volte a evoluir para poder ele adentrar e ficar no mercado. Tanto é que eu digo que os nossos alunos do curso preparatório que nós mandamos para as empresas,
86% fica no mercado. 13% querem algo melhor. 1% é vadiagem, não tem jeito. É vadiagem e não tem jeito mesmo. E é normal. E eu acho que nós temos um número bem interessante em cima dessa estatística, porque nós proporcionamos para os nossos meninos um conforto muito grande em cima de esclarecimento, de orientação. Uma empresa, quando está com um problema com o jovem, que passa, todas as empresas passam por problema, quando o jovem está com um problema, nós somos a ponte de ligação, de elo entre eles. Onde é que está o problema aqui? Então, chama para cá, bora, chama esse para cá, vamos ver, vamos ajustar aqui. Nós somos os conciliadores deles. E aí a gente acaba desenvolvendo esse trabalho, que hoje no nosso portfólio nós estamos bem satisfeitos com o que nós já temos. Estamos em busca de mais, porque nós queremos sempre mais. Eu queria lhe perguntar um pouco hoje também sobre, que eu acho também um resultado surpreendente do empresarial de NPS, satisfação, sobre esses resultados que você chegou a citar até no início, sobre os 86% de satisfação. Eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre isso e falar sobre esses dados. Esses dados eles são colhidos pela nossa equipe do serviço social, que ele vai na empresa e pergunta para... Eu acho que eu cheguei a lhe mostrar, né? Sim, sim. Fantástico, eu não vou te dizer aqui porque eu já esqueci, sim. Mas está lá registrado. É a satisfação que eles têm com o nosso trabalho. Perfeito. O que é que nós fazemos? A Proativa vai na empresa Y fazer um contrato, mas ela vem só uma vez? Não, nós estamos lá a cada 90 dias. Perfeito. Nós não vamos só uma vez fechar um contrato, nós vamos a cada 90 dias. Tem um monitoramento de qualidade. Temos, né? Um monitoramento de qualidade. Quando as assistentes sociais vão às empresas, elas voltam, pegam a ficha de satisfação. Legal. E nós vamos discutir ponto a ponto para desenvolver um plano de ação e ação daquilo que o nosso parceiro está falando. Legal. Hoje... E aí vem o feedback. Sim, aí o feedback. Sim. Aí aquela que faz uma certa reclamação ou pondera em alguma coisa, ou diz, olha, essa dica, essa aqui, imediatamente nós vamos lá e vamos corrigir. Legal. Então, nós temos uma ação para ser feita em cima disso. E aí a gente acaba fazendo com que o nosso parceiro realmente fique muito satisfeito. Show. E agora, caminhando basicamente para o nosso encerramento, acredito que pelas outras conversas que a gente tem informalmente daqui, teria muita pauta ainda para a gente puxar e conversar. Todavia, a fome começa a apertar um pouquinho. É sinal que vai ter um almoço hoje. Mas, vocês já sabem que a gente está gravando aqui agora, próximo ao almoço, que eu não tinha falado, ele que revelou. Mas, brincadeiras à parte, gostaria que você desse uma dica para aquelas pessoas aqueles empresários até, que ainda não conhecem a Proativa no primeiro momento, e gostaria que você desse uma dica no segundo momento para aquelas pessoas que a Proativa pode ajudar, para esses jovens, o que eles podem encontrar na Proativa. Gostaria que você desse 2 dicas voltadas direto aí para o público. Para os empresários primeiro. Para os empresários, eu digo o seguinte, senhores empresários, você tem uma oportunidade de ter o seu melhor profissional, sem nenhum vício dentro da sua empresa. Você pode começar esse processo pelo aprendiz. Veja bem, ele tem um contrato de até 2 anos, 24 meses. Ele vai passar 2 anos trabalhando na sua empresa um expediente. O outro expediente está dentro da escola formal dele. O terceiro expediente, que é o noturno, ele está para fazer uma revisão, fazer uma análise e colocar em prática dentro da sua empresa. Esse moço, esse jovem, quando ele concluir os 2 anos de contrato dele, ele é o melhor profissional que você tenha. Invista em um aprendiz. Trabalhe essa possibilidade de você abrir uma oportunidade para o aprendiz. Dê uma oportunidade para o aprendiz. Ele vai lhe surpreender. Hoje nós temos meninos fantásticos dentro da Proativa. Hoje nós temos meninos que começaram na Proativa e hoje já são executivos, já são diretores de empresa, estão em departamentos importantíssimos dentro de uma empresa. Então é preciso que você abra um pouco de espaço para esses jovens, porque quando você começa a dar essa oportunidade, eles vão te dar um resultado. E eu te asseguro que esse resultado é satisfatório. A outra dica que o amigo pediu... Para o jovem. Para o jovem.
Jovem, não tem outra alternativa. Conhecimento. Se você não tiver conhecimento de causa, você não vai adentrar ao mercado de trabalho. Você, jovem, que está procurando uma oportunidade, vá para a Proativa. Lá, você com 14, com 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 anos, você aprende quantas empresas, quantos modelos de empresa tem no mercado brasileiro. Isso para você iniciar. E olha que você vai para um curso chamado é o que é o básico do básico da administração. Então, vá à Proativa, procure um horário bom, adequado para você. Nós temos vários horários lá. Procure o seu melhor dia. Não vai lhe demorar muito. Você vai uma vez na Proativa, 2 horas por dia. Você terá o seu melhor trabalho. Quando você tem a sua carteira assinada de trabalho, você começa a contar a sua aposentadoria para daqui a pouco você estar bem aposentado com uma idade ainda jovial. Então, essa é a dica para os aprendizes, para os futuros aprendizes da nossa região metropolitana de Belém, para o nosso estado do Pará e, por que não dizer, para o nosso Brasil. Show de bola. Deu um show aí, como eu sabia que iria dar. Tem muita pauta para a gente conversar, só que por hoje, pessoal de casa, a gente vai ficando por aqui. Muitos aprendizados, como minha cabeça fica aqui, eu sou do nicho do marketing, muitos cortes, eu acredito que virão dessa nossa conversa, e eu não tenho outra coisa ali a dizer, a não ser a dar meu agradecimento por essa oportunidade aí de fazer parte, de alguma maneira, também da história da Proativa. Eu que agradeço, que Deus te ilumine cada vez mais e que vamos continuar aí trabalhando em prol da nossa sociedade, que é o que mais importa, para este unzinho que vos fala e para a Proativa do Pará. Show de bola, pessoal. Grande abraço, sucesso. Até mais. Tchau, tchau.